Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos, mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos na terceira temporada do Espiritismo na Arte. O Espiritismo na Arte nos envolveu, o livro de Leon Denis, nos capturou, nos levou para espaços dimensionais que nós tão pouco imaginávamos, tal é a nossa pequenez diante desses mestres da espiritualidade. E nós fizemos 2 temporadas sobre o Espiritismo na Arte, e agora, em 2022, estamos na terceira temporada, nessa TV, nessa rádio maravilhosa, de 11 anos. O seu slogan, né, é 11 anos iluminando consciências. E hoje nós estamos no hashtag 4, o 4º encontro dessa temporada, onde nós daremos continuidade ao estudo da semana passada, porque houve, assim, uma inquietação, não só minha, mas dos nossos amigos, com relação aos elementais. Porque nós, né, Tetê, eu digo nós, eu e a Tereza Cristina aí ao meu lado, aí a pouco eu dou a palavra para ela, nós duas preparamos para este ano de 2022 a arte nas 5 regiões maravilhosas do Brasil. E começamos pela região norte. Você que nos acompanha nessa nova temporada, começamos com a região norte, e quando chegamos nas lendas, nos folclores, e demos de frente, entre aspas, né, quando nós nos informamos sobre o boto cor-de-rosa e a Vitória Régia, nós ficamos tão encantados que buscamos entender o que movimentava essas florestas, essas águas. E na semana passada nós chegamos à conclusão que existem mesmo esses elementais. Fizemos pesquisas através de estudos de Allan Kardec, de Herculano Pires, desse livro Aruana, e concluímos que realmente os 4 elementos principais que existem da nossa vivência, que é o ar, a água, a terra e o fogo, têm elementais, ou seja, pequenas entidades que nos ajudam ou ajudam os grandes espíritos a organizarem tudo isso. É lindo esse estudo. E aí nós destacamos um poema de Fernando Pessoa, que a TT vai, depois de cumprimentá-los, iniciar a leitura desse poema para nós. Vamos lá, TT? Olá, amigos e ouvintes da TV e Rádio Brasil Espírita, a rádio que ilumina consciências, não é isso mesmo, meus amigos? Vamos iluminar nossos pensamentos, nossos saberes e nossos sonhos através de pequenas mensagens que são ditas em cada programa, na programação extensa dessa rádio e TV, que só quer levar o amor e a grande lição de vida que é o Espiritismo, né? A grande esperança para todos nós. Vamos nos esperantar, então, Leilinha, com a poesia do nosso querido e amado irmão Fernando Pessoa, né? Que se chama Gnomos de Luar, que faz selvas. Olha que coisa mais emblemática. A Leilinha começa e eu vou na sequência. Vamos lá, Leilinha? Gnomos do luar que faz selvas, as florestas sossegadas, que sóis silêncios nas relvas, e em almas abandonadas, fazeis sombras enganadas, que sempre se a gente olha, acabaste de passar. E só um tremor de folha que o vento pode explicar. Fala de vós sem falar.
levai-me no vosso rastro, que a minha alma quero ser. Como o vosso corpo, um astro, que só brilha quando houver quem o suponha sem ver. Sentir tudo de todos os feitios. Não ter alma, não ter, só diversos modos, seja eu leitura variada para mim mesmo. Assim, eu que canto ou choro, quero velar-me e partir, lembrando o que não memoro, alguém me saiba sentir, mas ninguém me definir. Olha que coisa mais linda. Alguém não me saiba definir. É esse nosso tema, né, Leila, que a gente está estudando e que a gente trouxe aos nossos ouvintes e interessados no assunto sobre os elementais, na visão espírita também, claro, para que a gente possa dar continuidade ao estudo da semana passada. A Leilinha vai nos dizer agora o que foi feito rapidinho na meia hora que tivemos com vocês na terça-feira passada. Só para a gente recordar, né, Tetê, nós vimos que nunca os elementais tiveram encarnações. Vimos como eles podem auxiliar em reuniões mediúnicas, fazendo uma limpeza espiritual, ajudando na limpeza espiritual, no ambiente em que vai ocorrer. Nós vimos que no ar, eles têm o nome dos silfos, ou das sílfides, é o nome que se dão a esses elementais que se apresentam em estatura pequena, dotado de intensa percepção psíquica. São elementos da atmosfera terrestre. Então, eu me lembro de certa vez que eu li o livro, não sei se você leu o Tal da Física, do Fritjof Capra. Não. O Fritjof Capra é um físico que ele ia para perto do mar e ele conseguia ver os fótons, que eram aqueles os átomos da luminosidade do Sol, né? Os fótons descendo brilhantes e penetrando na sua pele, ele conseguia enxergar isso. E eu ficava deslumbrada, como ele consegue enxergar os fótons? Porque eu acho que quando você desenvolve uma ciência qualquer, ele era físico, então ele tinha olhar para perceber esses elementos micros, né? Esses elementos que não são visíveis aos olhos, que a gente não consegue ver um átomo a olho nu, mas a gente sabe que eles existem. O nosso corpo é todo formado de átomos, né? Como diz André Luiz, bilhões de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Isso é a definição que dá André Luiz. E no Livro dos Espíritos, Kardec diz, do átomo ao arcanjo, o espírito faz o ser, né, realiza a sua evolução. Tem até um programa que eu realizo com o Ricardo sobre o átomo e o arcanjo, do átomo ao arcanjo. Mas, enfim, esses fótons, ou energia luminosa que o nosso irmão conseguia enxergar, poderia ser, né, movido pelos elementais do fogo, que eles chamam de salamandras, né, não é assim? Temos ainda as salamandras, que são elementais associadas ao fogo. Você acha que poderia ser isso, Tetê, ou a gente está viajando? Olha, no começo, eu achei que a gente estava viajando, meus queridos, mas a proporção que a gente foi adentrando na pesquisa e chegamos até Allan Kardec, então não dá para a gente duvidar sobre esse assunto, não. É um assunto interessantíssimo e não de menos importância que os demais, porque olhem em volta. Vejam a natureza, né, com suas flores, frutos, sementes. Então, como não ter seres que possam guardar o mais precioso que a humanidade tem, que está à nossa volta, que é a natureza? As cores, os sabores, os cheiros,
né? Então, sim, é de extrema importância que a gente saiba e tenha olhos de ver, ouvido de ouvir e boca de calar, não é isso, Leila? Melhor, né? Brincadeirinha à parte, mas né? então a gente às vezes tem que ficar em silêncio e ouvir com os ouvidos de ouvir, né? Que é o que nós temos dois para ouvir bem. Kardec, ele fala sobre, quando ele fala sobre os elementais, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei aqui, quando ele fala sobre os elementais, na Revista Espírita de 1858, ele fala assim, por certo, não entra na mente das pessoas sensatas tomar ao pé da letra todas essas lendas. Ele fala nas lendas. Ele fala dos brownies, que eram os doentes bondosos que as pessoas diziam que via. Ele fala sobre outros mais ou menos maliciosos e brincalhões, como os gobelins, ou gobelin, não sei a pronúncia, porque se for em francês é gobelin, né? Mas como é na Normândia, gobelin, né? Eu imagino, que se encontra na Escócia, esse mesmo gobelin se encontra na Escócia com o nome de Boglis, e na Inglaterra com o nome de Borghettes, e na Irlanda com o nome de Cluricones, e na Alemanha com o nome de Pux. Então, por toda a Europa, ele fez uma pesquisa e as pessoas acreditavam nesses elementais e contavam coisas a respeito. Inclusive, ele conta um caso de diabruras de Bogart na Inglaterra e os gobelins na França, que são considerados uma espécie de demônios familiares, que eles se alimentam das iguarias mais delicadas, porque trazem aos seus amos trigo roubado nos celeiros. Então, olha que coisa interessante. Todas essas lendas que correm a respeito desses elementais, e Kardec fez uma pesquisa a respeito, ele acha que tem o fundamento da verdade, porque em vários países as pessoas notificavam essas criaturas mínimas, né, que não são espíritos ainda, que a consciência que eles têm é instintiva, então seria elementais que ficariam entre os animais inferiores, né, e os animais superiores, seriam também espíritos em evolução, ainda na forma de princípio espiritual, isso que nós entendemos. E ele conta também casos em que esses espíritos, ele conta até o caso aqui numa das galerias lá da França, que a moça estava correndo da vizinha, que corria atrás dela com uma vassoura, e ela, como estava com algumas coisas na mão, ela não conseguia alcançar a campainha, aquelas campainhas de bronze que batia, mas que tinha uma cordinha para você bater, a cordinha estava quebrada, ela não conseguia chamar na sua casa para alguém abrir a porta para ela. E, naquele momento, alguns desses elementais bateu a campainha para ela, porque a campainha bateu. E isso está nos anais, né, dos fenômenos paranormais que aconteceram naquela região, que Kardec cita como exemplo, dizendo que poderia também ser a força mental da menina, que no momento de apuro mexeu aquilo. Mas por que não ser também esses elementais, esses espíritos que materializou algum elemental ali que pudesse, ajudasse, né, para salvar essa criança. Então, tudo isso, meus irmãos, é admitido pela ciência espírita, mas com essa advertência kardeciana. Kardec era o bom senso encarnado. Por certo, não entra na mente das pessoas sensatas tomar ao pé da letra todas essas lendas. É aquela velha história. Eu não acredito em bruxas, mas que elas há, né? Como ele diz, eu não creio em las bruxas, né? Bruxa, não sei como pronuncia em espanhol, brujas. Eu não creio em las bruxas,
pero que lazar, lazar, né? Então, a gente tem que estar sempre com esse sentimento de abertura, de que existe, como diz William Shakespeare, existe mais mistérios sobre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Não é assim, Cris? Exatamente, eu estava pensando sobre isso. E também tem uma outra citaçãozinha do Shakespeare, que você colocou no texto, que é bem interessante, que é sobre a nossa cobiça, se eu não estou enganada, né? Quando você tem demais, não chega aos pés de um sonho. Como é esse enunciado aí, para a gente jogar para o ouvinte, para dar uma pensadinha sobre isso, que é bem interessante? Esse enunciado aí, interessante, que eu botei assim, de forma distraída, porque esse enunciado de Shakespeare, de William Shakespeare, que está na última peça dele, A Tempestade, em que tem o Próspero, um dos personagens chamado Próspero, ele fala assim, a verdadeira substância da ambição é uma sombra dos sonhos. Mas isso daí eu joguei, porque eu joguei no nosso curso de quarta-feira também, para que as pessoas pensassem sobre essa frase. Nós estamos jogando aqui agora também, para vocês pensarem. E quem quiser dar a sua opinião, pode participar, e a gente deixa a interpretação disso tudo ao seu coração, porque a verdadeira substância da ambição. Pensem nisso, meus irmãos. O que é substância da ambição? William Shakespeare falou isso no século XVII. Como que esse homem teve intuição de falar de coisas tão profundas? E Leon Denis cita ele na mediunidade gloriosa do livro No Invisível. Por que Denis cita ele? Porque ele foi um inspirado. Por isso é que a gente fala essas frases dele até hoje, ser ou não ser, eis a questão, né? To be or not to be, this is the question. E também essa outra, há mais mistérios sobre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E que interessante isso que você está falando, porque eu ouvi no Evangelho no Lar, da nossa Neuzinha maravilhosa, que falava sobre o desapego dos bens materiais e como a gente poderia viver assim. Então, essa cobiça, essa ambição, se você chegar a um tal ponto dela na Terra, não vai chegar aos pés nem à sombra do teu melhor sonho como ser divino iluminado que você é. Porque quanto mais cobiça e ambição, mais terreno a gente fica e mais distante de Deus a gente vai se tornar. Porque, entendam, meus amigos, a ambição, ela tem que ter um freio. A partir do momento que ela perde, a pessoa perde a rédea da sua vida e vive em função do ter, o ser vai diminuindo. E a gente vai fazendo justamente o que o João Batista falou. A gente vai fazendo o contrário ao que ele falou. É preciso que eu diminua para que a palavra de Deus cresça em mim. E assim eu me torne um ser, né? Em transição plena para o que melhor a gente pode dar nessa vida. Então, eu fiz uma miscelânea aí, Leila. Peguei um caldeirão dessa bruxa aí que você chamou e estou fazendo um caldeirão de palavrinhas, uma sopa de letrinhas, como se dizia, né? No nosso tempo de infância. Para que a gente reflita um pouco e veja que esse assunto sobre os elementais, ele é, sim, algo muito interessante a ser considerado. Né? Muito desafiador, né? Nós temos também registros de Herculano Pires, numa obra que ele intitulou Vampirismo. Ele confirma, ele fala o seguinte, vou ler textualmente o que diz Herculano Pires, esse grande pesquisador. Cada plano da natureza
tem suas exigências específicas que precisamos respeitar. Existem também os espíritos da natureza, que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais de corpos perispirídicos estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. São os chamados elementares da concepção teosófica, derivada das doutrinas espiritualistas da Índia. As funções dessa entidade na natureza são de grande responsabilidade. Então, olha que lindo o que Herculano Pires coloca para nós. Então, os espíritos, que já são espíritos da natureza, que são responsáveis pelo ar, pela terra, pela água, pelo fogo, esses espíritos, eles contam com a colaboração dessas outras entidades que ainda não são espíritos, ainda estão nessa trajetória de princípio espiritual, cuja a inteligência é também rudimentar, instintiva, e que eles, com esse trabalho de ajuda aos espíritos, já na condição hominal, já na condição de desencarnados, porque tem perispírito já todo bem elaborado, eles recebem a ajuda desses elementais. Então, meus irmãos, é um assunto tão interessante, não são resultado da nossa imaginação. Sem dúvida, eles existem. Os duendes e gnomos são elementais ligados às florestas, e muitos deles a lugares desertos. Possuem forma bem pequenininha, que lembra o aspecto humano. Gostam de transitar pelas matas e bosques, dando sinais da sua presença através de cobras e aves, como o melro, a graúna, e também o chamado pai do mato. Então, assim, nós fizemos uma pesquisa, eu e a TT, a nossa querida TT aqui presente, para levar até o seu coração que a gente que fica nessa ambição de que sabe tudo, né? Que aí nós vamos falar da ambição de novo, ambicionando os primeiros lugares na vida, ambicionando o poder, ambicionando os valores materiais que são todos transitórios, mas especialmente essa ambição de querer ter a verdade, que é muito triste você lidar com os donos da verdade. As pessoas se enchem de um orgulho, de uma vaidade que representa, na verdade, ignorância, né, TT? Porque o próprio Sócrates, ele falou, o que eu sei é que nada sei. Um homem de uma sabedoria imensa, quanto mais você vai ampliando o seu saber, a sua condição de perceber a grandeza de Deus, mais humilde você se torna, porque você percebe o quanto a gente se fecha num quadradinho e não se abre para a grandeza da vida. O que você acha, TT? Fala para os nossos irmãos sobre isso. É verdade, meus irmãos. Eu estou até pensando que quando a gente faz o estudo, na realidade nós estamos mais fazendo essa leitura para nós mesmos, meus amigos, porque quem tem que ouvir melhor sou eu e a Leila. Quem estuda tem que ver bem, tem que abrir bem os olhos, e a gente repassa um pouquinho desse estudo, desse saber de leveza, porque é uma leveza fazer esse programa para vocês, e saber que tem alguém ligado, né, Leila, no que a gente está falando, prestando atenção e dizendo, nossa, eu nunca tinha dado importância sobre este assunto. E hoje eu estou abrindo um pouco o meu quadradinho, que é onde a gente habita, e a gente raramente sai. Principalmente depois da pandemia, a gente tende a ficar um pouco mais resguardado, não é verdade? A gente se fecha e a gente prefere só sair com extrema necessidade de ação para ser feito na rua, coisa que a gente
antigamente não pensavam. Então, quando a gente fala sobre um assunto interessantíssimo, algo que a gente levava até como brincadeira, né, que a gente vê os gnomos pintadinhos para colocar nos jardins. Então, a gente já começa a saber que, instintivamente, também nós usamos da intuição para colocar aqueles seres resguardando aquela área da nossa casa, né? Quantos jardins não tem gnomos, não tem fadinhas penduradas? Alguma coisa te levou a comprar aquela imagem, né, aquela estatueta, para botar ali. E aí, pode sim ter tido uma comunicação com um desses seres, por que não? Não é verdade, meus amigos? É verdade. Então, nós vamos lembrar, Tetê, o nome deles, para a gente nem Vamos vai lá. falar. Quer dizer, eu imagino que a gente ainda vai falar isso, que nós ainda vamos falar de Saci Pererê, de mula sem cabeça, mas, assim, os do ar se chamam silfos ou sílfides. A gente guardar esses nomes. Quase que dá meu nome Silva, né? Mas não é não. Os silfos e os sílfides, que quer dizer a mesma coisa. O da água é chamada de ninfas e de ondinas. Diz que tem uma diferença entre as ninfas e as ondinas, que as ninfas são mais doces, mais maleáveis, as ondinas são mais fortes. E tem também as fadas. O que a gente sabe sobre as fadas? Tem as sereias e os tritões. Eu nem sabia que tem. Os tritões seriam um tipo de sereia macho, não sei. Tritões, exatamente. Né? Seria um peixe. E as fadas, bem podemos dizer que as fadas sejam seres de transição entre os elementos da terra e do ar. Isso aqui tudo que nós lemos nas nossas pesquisas. Note-se que, embora tenham como função cuidar das flores e dos frutos ligados à terra, então elas são ligadas à terra, embora voem, são também ligados ao ar. E aí, meus irmãos, temos as salamandras também, que são elementais ligadas ao fogo. Sem a ação das salamandras, o fogo material definitivamente não existiria. Olha que informações interessantes. Então, nós esperamos, sinceramente, que vocês possam fazer até poesia com esses elementais, como fez Fernando Pessoa. Nós desafiamos vocês, que são poetas, porque a poesia faz parte da nossa vida, torna a vida, como diz a Tetê, mais leve, mais gostosa de ser vivida, quando a nossa imaginação recebe essas asas para a gente voar, sem, no entanto, nos fanatizarmos. Então nós vamos bater pé. Existe sim, eu vi uma fada, eu vi um gnomo. Se viu, parabéns, mas não é de bater pé com essas informações. É apenas para que a gente se torne mais leve, para que a gente pense com mais leveza a respeito da beleza da vida. E aí eu vou me despedindo, que está na hora também da Tetê falar e se despedir. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês no nosso programa. Sei que esse programa é assistido nas mais diferentes horas, e se nós estamos repetindo todo esse conteúdo, é porque muitas pessoas nos pediram, queriam entender melhor sobre esses elementais. Então, fica aí também a bibliografia que de Allan Kardec, está na Revista Espírita, de 1858. Herculano Pires está no livro Vampirismo, da editora Paideia. E todo esse conteúdo também que nós falamos está no livro Aruanda, de outro autor, Ângelo Inácio, um autor espiritualista. Então, Tetê, muito obrigada a presença de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E eu despeço-me de vocês com esse pequeno trecho da nossa poesia de Fernando Pessoa. Não ter alma, não ter, só diversos modos. Seja eu leitura variada para mim mesmo. Então, meus queridos, sejamos uma leitura variada para nós mesmos e continuemos os estudos no hashtag 5
da próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.